As demandas dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar de Indaiatuba foram levadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e devem ser discutidas em visita do ministro Paulo Teixeira à cidade no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pelo vereador Sérgio Teixeira, do MDB, que esteve com o ministro em Brasília no início deste mês. Em vídeo gravado pelo vereador, o ministro fala sobre o lançamento do Plano Safra e confirma a visita a Indaiatuba, ainda sem data definida. Olá pessoal de Indaiatuba, principalmente produtores rurais da nossa cidade. Estou aqui com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que vai mandar um recado para vocês. Eu quero mandar um abraço, estou aqui com o professor Sérgio, para os agricultores familiares de Indaiatuba. E dizer para vocês que nós vamos lançar agora o Plano Safra, para estimular a produção de alimentos no Brasil. E terá um componente melhor ainda de incentivo para a agroecologia e também um incentivo para a agricultura liderada por mulheres e por jovens. Nós queremos agregar mais valor, incentivando a agroindústria e também a produção de máquinas no Brasil voltadas para a agricultura familiar. Nós pedimos a todos vocês que se cadastrem no CAF, quem ainda não tem DAP ou que não tem CAF, que se cadastrem, porque o Plano Safra vem aí. O presidente Lula deve anunciá-lo em junho. E nós esperamos que seja o maior Plano Safra da história do Brasil. E em breve, pessoal, ele fará uma visita em Indaiatuba para conhecer o Ponto Verde e outras áreas da nossa cidade. Certo? É isso aí, em breve estaremos lá. Muito obrigado, professor Sérgio. Eu que agradeço. Um Forte abraço. a todos de Indaiatuba. O ofício enviado pelo vereador ao Ministério do Desenvolvimento Agrário lista as seguintes demandas dos produtores rurais de Indaiatuba: facilidade de crédito voltada ao pequeno produtor e ao produtor familiar, financiamento com juros baixos de projetos que incentivem energias limpas para o uso na lavoura, apoio aos produtores agroecológicos e orgânicos que produzem alimentos sem agrotóxicos, desburocratização e incentivo à produção de produtos cárneos e lácteos, incentivos aos produtores que protegem áreas verdes, apoio para a implantação de usina de beneficiamento de sucos, liberação de crédito fundiário proporcional ao valor do hectare da região e reavaliação do valor pago aos produtores pelo Programa de Aquisição de Alimento. O produtor da agricultura familiar, Rogério Brolo, tem como principal queixa a falta de linha de crédito com juros mais baixos. Rogério, como você acha que o governo federal poderia ajudar os produtores rurais, principalmente voltados para a agricultura familiar, como é o caso dos produtores aqui do Ponto Verde de Indaiatuba? Seria interessante que o governo federal pensasse na questão de crédito desburocratizado para os pequenos produtores. Todo ano é lançado o chamado Plano Safra, mas quem acaba se beneficiando desse Plano Safra são os grandes produtores. A hora que os pequenos produtores familiares vão em busca desse crédito para poderem subsidiar a sua produção, esse crédito já não existe mais. Então, que fosse pensado na questão dos pequenos produtores mesmos, que tivessem créditos para que eles pudessem subsidiar a sua produção. Um incentivo também, né, para iniciar a produção, né? Exatamente, seria um incentivo para início de produção. E também que incentivasse a produção de alimentos que fossem alimentos de boa qualidade, sem venenos, sem agrotóxicos, né? O estímulo na agricultura orgânica, que a gente tem muito pouco estímulo. E no fim o produto orgânico ele acaba sendo mais caro para a população, justamente por causa da falta de estímulo para que seja produzido. Além da questão da falta de incentivo, né, de crédito, de linha de crédito, quais são as maiores dificuldades do produtor rural hoje e como que você vê a questão das leis, né, de vigilância, por exemplo? Infelizmente as leis elas são feitas para os grandes produtores. O pequeno produtor familiar ele tem que se adequar a uma lei para grandes empresas. Não se tem uma lei específica para a produção familiar. Ela caminha assim, engatinhando as leis brasileiras, diferentemente da Europa, da América do Norte, que tem leis para incentivar a produção local dos pequenos. A nossa não, infelizmente as grandes indústrias que são beneficiadas e o pequeno produtor acaba tendo dificuldades para poder se manter no mercado. E aí isso impacta também em relação ao preço, né, do produto orgânico, o preço final, né, o preço para o consumidor, né?
Exatamente, o produto orgânico, o produto de qualidade, o produto artesanal, ele acaba ficando mais caro, devido às dificuldades, os entraves que se tem para se produzir. E a falta de incentivo, justamente, por parte dos órgãos públicos, né? A gente acaba vendo que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele tem uma ação meramente punitiva aos produtores. Não se tem uma ação educativa, incentivadora à pequena produção, principalmente dos produtos cárneos e lácteos, que a gente costuma ver aqui no Brasil, né? Então precisa flexibilizar a legislação também. Exatamente, a legislação, eu acredito que ela teria que ser uma legislação que olhasse para o pequeno produtor. Porque uma vez que você tem uma legislação que olha para o pequeno produtor, você incentiva esse pequeno produtor a produzir alimentos de qualidade para a população, isso tudo vai melhorar a questão da distribuição de renda e também a qualidade do produto que você leva para a população, né? E ter um ponto fixo para comércio desses produtos, como é o caso aqui do Ponto Verde, auxilia o produtor também? Ajuda? Demais. Quando você quebra a barreira do atravessador, você tem um produto de qualidade diretamente para o consumidor, você aumenta, vamos dizer assim, os ganhos desse produtor, o consumidor acaba comprando um produto mais barato e mais fresco, isso tudo é bom para toda uma cadeia. Esse exemplo do Ponto Verde que acontece aqui em Indaiatuba, ele deveria ser seguido por todas as cidades que a gente vê, né, no Brasil. E em relação ao consumidor, ele deveria conhecer melhor, aproveitar melhor aqui o Ponto Verde? Com certeza. É interessante para o consumidor ele consumir os produtos diretamente dos produtores, porque primeiro, ele vai consumir um produto mais fresco, mais saudável. Segundo, ele vai pagar mais barato do que ele pagaria de um outro ponto de distribuição, porque não tem a questão do atravessador nesse meio termo. E o quarto ponto, quando ele compra de um produtor local, a economia, a gente tem a chamada economia circular. Ele comprou de um produtor local, que com certeza ele vai comprar no comércio local, esse dinheiro, essa economia vai girar em torno da própria sociedade ao redor de onde foi produzido e consumido esse produto. Ou seja, né, todo o trabalho voltado ao produtor rural é importante também porque movimenta a economia, gera renda e ainda tem a questão da preservação do meio ambiente, né, das áreas verdes. Quando você produz comida próximo dos grandes centros consumidores, você não tem a questão do transporte desse alimento. A questão da comida mais fresca e o mais importante disso, você diminui o transporte, diminuindo o custo e a emissão de combustíveis fósseis no meio ambiente, quando você tem um alimento produzido próximo. Então é uma questão dos nossos governantes pensarem em manter os cinturões verdes em volta das cidades para que produza alimento e alimente essas cidades o mais próximo possível. E como que você vê essa sinalização do governo federal de vir a Indaiatuba, né, conhecer de perto as demandas dos produtores rurais? Toda ajuda para nós produtores será sempre bem-vinda. Que ela venha para cá e ouça e realmente possa fazer ações para melhorar a questão da produção, que consequentemente vai cair para o consumidor, a partir do momento que você tem um produto de qualidade sendo produzido aqui com custo acessível, o consumidor e toda a sociedade sairá ganhando. Os produtores César de Almeida e Silvanei Augusto Delboni também defendem a concessão de um subsídio pelo governo. Subsídio e seguro, um acesso, um seguro que der para a gente fazer, né? Não que vai, o estadual não está ajudando, o federal não está ajudando. E existem essas linhas, né, que ajudam até uns 50%, não sei, 70%. E isso aí teria que ser um negócio fácil de você chegar e ter, né? Não ficar esperando e brigando para ter isso. E o financiamento, um juro que seja viável, né? E mais um seguro de lavoura e mais o subsídio, né? Senão não tem como. Não adianta, você pega um dinheiro barato, mas não produz, ou dá um contratempo, ou não tem preço, você vai pagar como? Vai entregar o sítio, o caminhão, o trator dá em garantia. E por isso que é difícil, né? Falta essa ajuda financeira mesmo. O governo tem que ajudar, senão não... E na parte também de tratos culturais, como irrigação,
essa burocracia que não pode usar água, que não sei o quê, e desassorear tanque, fazer tanque, liberar essas. E até o governo tem uma máquina para ajudar. E o produtor ajudar com o gasto de diesel, teria que ter isso aí também para ajudar o produtor. Olha, eu acho que hoje teria que ter mais incentivo para poder fixar mais o homem no campo, para ele poder tocar a vida no campo, tem um incentivo do governo, e estudar uma estratégia de uma melhoria de preço, para ter uma garantia melhor de preço, né, para a gente poder trabalhar, porque o preço varia muito, cai muito, às vezes o que a gente colhe não dá para honrar os compromissos, pagar as dívidas, né? O preço uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, e principalmente o preço, o que complica muito a situação da gente é na hora de vender mercadoria, não ter um preço justo, vamos supor assim, e que tivesse mais incentivo para o agricultor ficar no campo, porque não é que a gente quer abandonar, mas às vezes é obrigado a abandonar. Existe muita desistência aí da produção rural hoje em dia? Já tem bem desistência. O senhor acha que diminuiu bastante o número de produtores rurais, por exemplo, aqui em Indaiatuba? Já diminuiu. O senhor calcula quanto, mais ou menos, de diminuição aí? Um número assim exato, eu não sei dizer, mas vamos supor uns 40% já desistiu. De quando que começou essa desistência, diminuição aí? O senhor percebe desde que ano, mais ou menos, que houve essa diminuição? Mais ou menos do começo dos anos 2000 para cá. Já tem uns 20 anos, então, pelo menos. Pelo menos, eu estou falando isso na área da fruta, né? Que eu mexo mais do lado da fruta. Agora, das outras lavouras eu não sei dizer o certo, mas na área da fruta Diminuiu. Principalmente porque é o pequeno produtor e ele não consegue às vezes se manter. Se você fazer um levantamento, vamos falar de uva, um exemplo, aqui em Indaiatuba, a uva que tinha há 20 anos atrás e a uva que tem hoje, nossa, caiu muito. Não sei dizer quantos mil pés a menos que tem, mas tem bastante, diminuiu bastante. Diminuiu bastante a produção. E as famílias, o que tinha meieiro, tinha pequenos produtores, vão desistindo, vão vendendo as propriedades, vão indo embora, né? E vai acabando. Entendi. Então o governo vai precisar ajudar um pouquinho mais para manter esse pessoal trabalhando, né? Para continuar no campo, né? No campo. O Ponto Verde, onde os produtores da agricultura familiar de Indaiatuba vendem suas mercadorias, fica na rua Francisco Araújo, ao lado da antiga estação ferroviária do bairro Itaici, e funciona às quartas-feiras das 14 às 19 horas e aos sábados e domingos das 8 às 13 horas. O estacionamento é gratuito.